Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em mais um programa Café de Negócios, o programa que tem como objetivo apresentar para vocês histórias de empreendedores, histórias inspiradoras de sucesso, com pessoas aqui, gente de casa, gente simples como você aí que está nos assistindo e para que você se inspire a ter as suas histórias, a conquistar coisas, a não se perder muitas vezes porque as pessoas dizem que vocês não são capazes. E para hoje eu trouxe aqui a Keren, uma pessoa maravilhosa que vai nos contar a sua história empreendedora, uma pessoa que vem fazendo muito sucesso nas redes sociais, né, Keren? Seja muito bem-vinda. Obrigada. É muito bom ter você aqui, Keren. Eu que agradeço. Keren, para que as pessoas lá em casa saibam um pouquinho mais quem é você, conheça a sua história, conta um pouquinho pra gente, quem é a Keren? Então, a Keren é uma menina que nasceu no interior do Goiás, no interior do interior, uma cidade que fica do lado de Brasília. E eu sou a caçula de 3 irmãos e fui adotada no primeiro dia de vida. Que bênção! No meu primeiro dia de vida, o Senhor já me levou para um lar, me deu uma casa maravilhosa, uma família maravilhosa. Meus pais, eles são referência, tudo que eu tenho, foi eles que me deram toda a base bíblica, tudo que eu sou como profissional, eu me espelho neles, porque a minha vida inteira, a lembrança que eu tenho é de ver o meu pai e a minha mãe trabalhando, e ver os meus irmãos trabalhando. E eu sempre fui muito menina, criada no meio de menino, assim, muito moleca, né? E eu queria dirigir caminhão como meu pai. E o que o seu pai fazia, Keren? Ele tinha uma olaria de tijolo maciço. Certo. E ele levava tijolo para Brasília. Na época, e depois ele levava tijolo furado também para Brasília. Então, meus irmãos trabalhavam como chapa descarregando caminhão e dirigindo, depois, na hora quando conseguiram tirar a carteira, dirigindo caminhão. Então, assim, eu cresci nesse meio, assim, vendo eles lutarem, trabalhar. E todos irmãos homens? Todos homens, 2 homens e eu a caçulinha. Depois de 11 anos, que eles, um tinha 11, outro 10, o Senhor presenteou eles comigo. Ah, que lindo! E me presenteou com eles, né? Eu sou... O Senhor, Ele me salvou, para falar assim, palavras bem claras, ainda no útero da minha mãe biológica, por uma tentativa frustrada de aborto. Ela foi para a casa da tia dela, da irmã dela, que hoje é minha tia, né? Certo. E aí lá elas, não, para tudo, você não vai tirar essa criança, se for menino eu cuido, se for menina minha vizinha cuida. E aí elas cuidaram dela até a criança nascer, e aí nasceu menininha. E aí, essa sou eu. Resumindo em poucas palavras, eu sou muito sonhadora. Sempre sonhei em viver aquilo que os meus pais viviam, porque a lembrança que eu tenho da minha mãe era minha mãe costurando, a minha mãe trabalhando, nos vestindo. Eu era vestida pelas roupinhas que ela costurava, meu pai trabalhando o tempo todo. Então, assim, eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, numa panificadora que eu não conseguia lavar as formas, né? E aí trabalhei em sapataria, montando calçado, trabalhei em loja de materiais de construção, nunca escolhi serviço. Isso tudo nessa cidade? Tudo. No interior do Goiás? Tudo. Casei lá, meu esposo é de Itu, foi transferido pela Skin Cariol para lá, e aí eu casei, tinha 19 aninhos, e aí 3 anos depois de casada ele queria voltar para Itu. E aí eu pisei o pé, não quero ir, não quero sair de perto da minha família. E a gente foi, acho que por essa insistência de não querer sair de perto dele, não querer ir para uma cidade grande, porque Itu é interior, mas para mim é o São Paulo. Entendi. Né? Muito grande, a minha cidade, tudo que precisa fazer tem que ir para fora, lá, tem que ir para Goiânia ou para Anápolis. E aqui tá tudo aqui. Né? Então aqui para mim era
A maior metrópole que eu acho que eu poderia pisar ou morar era aqui. Então veio o medo, eu não quero ficar longe da família, e aí com isso veio um pouco as dificuldades financeiras. Porque eu engravidei, estava fazendo faculdade de administração, no meio do semestre, coloquei na cabeça que eu queria engravidar, engravidei de gêmeos, parei, perdi 6 meses, perdi um período da faculdade. E aí, com as crianças, veio um pouco da crise financeira. Isto vocês estavam lá? Estávamos lá. Lá ainda? E aí, eu tive que parar de trabalhar para cuidar dos meninos. Só o Anderson cuidava da casa, supria toda a necessidade. Na época, eu ganhava muito pouco. Então, eu tive que me adaptar àquela situação. Uma menina que cresceu no ambiente, teve que se adaptar. Eu vi o meu pai lutando, vi minha mãe lutando, mas agora eu tinha que entender que eram as minhas batalhas, né? Que eu tinha que enfrentar, passar necessidade de comer um doce, enfiar açúcar na boca, porque eu não tinha condições de comprar um doce. Isso fez crescer, né, Karen? Fez. Ele desconstruiu toda a história de uma menina que chegou como uma princesinha dentro de uma casa, que foi tratada como uma princesa, glória a Deus por isso, mas fez com que aquela menina encarasse a realidade, o que era verdadeiramente a vida, o que era um casamento, o que era ser mãe, o que era segurado na mão do marido e falar assim, agora é nós dois que tem que lutar, é nós dois que tem que trabalhar. E aí a menina que tinha que doar roupa quando era moça, agora tinha que receber roupa doada para vestir. Né, a menina que doava calçado tinha que receber a roupa, o calçado para poder calçar. Então foi uma fase de maturidade muito grande. Foi quando eu entendi o que era verdadeiramente a vida, né? Sim. E aí, como as coisas eram muito difíceis, meu pai nos abençoou com a sorveteria e eu fui vender sorvete. E aí, na época do frio, comprei uma chapa, fui fazer hambúrguer, coloquei churrasquinho para vender na sorveteria, trabalhava das 8 da manhã à meia-noite, a 1 hora da manhã. E com os gêmeos? Com os gêmeos. Eles iam para a creche e aí eu e meu marido alternavam. O dia que ele ficava em casa, ele ia para a sorveteria e vice-versa. Só que a situação não melhorava. E aí foi quando ele pisou o pé, ele falou assim, eu quero voltar para a minha cidade, não aguento mais aqui. E aí fizeram uma proposta, a concorrente fez uma proposta para ele vir. E ele aceitou e nós viemos para Itu com uma mala só minha e uma mala dos meus filhos, para morar no sótão da casa da minha sogra. Eu já tinha terminado a faculdade e a gente naquele desespero não conhecia nada aqui. Eu falava assim, como que eu vou trabalhar neste lugar? Ninguém me conhece. Eu não conheço ninguém que vai me contratar, porque cidade pequena, todo mundo é parente de alguém que indica alguém. Eu olhava para isso e falava para esse lugar e falava assim, é muito grande para mim, sou muito pequenininha, não vou arrumar emprego. E dia 4 de dezembro nós estávamos aqui e dia 26 de dezembro a porta se abriu e eu arrumei um emprego de balconista na praça de alimentação do Itu Shopping, no Subway. E aí todo mundo foi aquele choque, mas você é formada? Você é formada em administração, você vai trabalhar de balconista num fast food? Eu falei assim, vou, porque eu precisava sair da casa da minha sogra para pagar o aluguel. E eu ganhava, na época, R$621. E o aluguel era 650. E eu ia de a pé e voltava de a pé para poder economizar o vale transporte para poder pagar o aluguel. Eu queria só fazer um comentário para você que aí de casa que está nos ouvindo, né, e escutando essa história da Karen, né, e perguntar para você, quantas vezes você se predispôs a ter comportamentos como esse? Porque às vezes as pessoas olham para histórias como essa, como eu iniciei aqui a entrevista com a Karen e falei, eu te acompanho nas redes sociais, né? A gente vê muita coisa que você faz hoje. E às vezes a pessoa lá em casa, né? Quem está do outro lado ali, fala, nossa, como ela tem sorte. Ah, não é sorte. Não é sorte. Eu diria assim que é até essa capacidade de mudar o modelo mental, porque você se predispor
não denegrindo, né? Porque trabalhar de balconista, que seja, é uma profissão extremamente digna, mas as pessoas dizem isso. Mas eu sou formado, eu não vou. E eu digo isso até pela experiência que a gente tem, que atende público o dia todo, a gente propõe vaga e a pessoa está desempregada às vezes há anos e ela não quer. Não. Porque ela fala, eu sou formada, eu não vou por esse salário, eu não vou. E não consegue se recomeçar. Não consegue. Eu lembro que a franqueada, ela falou assim para mim, eu estou vendo seu currículo. Eu não tenho uma vaga compatível com a sua experiência, mas a que eu tenho é essa, você quer? Eu falei assim, eu tô aqui amanhã. Eu tô aqui amanhã. E eu posso dizer assim, com absoluta certeza, foi o maior presente de Deus para mim, um dos maiores presentes de Deus para mim foi essa porta de emprego. Eu entrei como balconista e eu lembro que a gente tinha 15 minutos de almoço e trabalhava das 8 às 3h20, em pé, não podia sentar, correndo para um lado e para o outro, só que eu amava aquilo. Era o meu prazer falar, não, eu trabalho. Mas é fast food, é o Subway, eu trabalho. E para mim, o trabalho sempre foi muito digno, independente da nomenclatura que vem com ele, né? É balconista, é gerente, é isso, aquilo. Desde que você cumpra o seu horário e faça o seu melhor, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Exatamente. Porque é Ele que vai te recompensar no momento certo. E ali eu lembro que eu saí da experiência de 3 meses e a vaga de coordenadora de turno surgiu. Aí ela me chamou e falou assim, você quer essa vaga? Eu falei assim, quero. Só que você vai ter 3 meses de experiência. Eu falei assim, mas eu quero. Finalizou a vaga, ela tem vaga para gerente de loja, você quer? Subgerente, você quer? Eu falei assim, quero. Mas você tem mais 3 meses de experiência. Eu falei assim, não importa, eu quero. E após um ano, aquela menina que entrou como balconista era gerente daquela franquia. E eu olhava para aquilo e falava assim, eu sou pequenininha, Senhor, mas aquilo que o Senhor colocar na minha mão, eu vou me dispor. E a gente trabalhava, eu turnava, entrava às 8, fechava a loja à meia-noite, nunca me preocupei. E a minha preocupação era os gêmeos, mas graças a Deus eu tinha minha sogra que olhava e eles me ajudavam bastante. Mas eu sempre, eu sou muito desafiadora. Na hora que fala assim, precisa, você é capaz? Então, assim, eu sou capaz. Onde eu colocar os pés, o Senhor está comigo, então eu sou capaz. E depois do Subway, as coisas começaram a mudar? Mudaram. Então, eu vou pedir para quem está lá em casa aguardar um minutinho, que daqui a pouquinho a Keren volta para nos contar a grande virada. Até já, espero você. Pessoal, vocês veem uma aranha grande como essa, devem imaginar, nossa, esse animal deve ser extremamente peçonhento, deve ter um veneno absurdamente tóxico. E não. Sabe por que não? Porque a natureza é muito clara. Imagina, já faz uma aranha grande como essa, ela já tem uma força física suficiente para subjugar os animaizinhos que ela come. Então ela não precisa de ter peçonha extremamente ativa. Então se essa aranha caranguejeira aqui me picar, vai doer no máximo com uma picada de uma abelha e vai passar logo. Agora, quem são realmente perigosas são as pequenas aranhas, como as aranhas marrons, as loxoceles, as viúvas negras que são pequenininhas. Essas, como são frágeis e não têm força física, tem que ter uma peçonha extremamente forte para neutralizar as presas que elas se alimenta. Gostou dessa curiosidade? Pois é, essa curiosidade e muito mais vocês vão ter aqui na ITV, no meu programa Papo Animal.
estamos de volta em mais um bloco do nosso programa Café de Negócios. E eu estou aqui com a Keren, uma pessoa incrível que veio dividir conosco a sua história. A Keren, que nos contou aqui de forma surpreendente, né, Keren, que era adotiva, né? Foi uma filha adotiva, que nasceu no interior do Goiás, que teve uma vida de princesa, mas que de repente, né, tudo mudou, né, Keren? E que aí veio para Itu, entrou trabalhar como balconista no Subway e saiu de lá como gerente. É isso? É isso. E nos conte então, Keren, da sua saída do Subway. Então, eu saí do Subway para virar supervisora de Subway. Né? Eu gerenciava uma loja e eu passei a supervisionar 7 lojas. Das franquias. Aí eu fui trabalhar para um multifranqueado. E lá eu aprendi muito porque a gente teve que lidar com 7 gerentes, 7 subgerentes, uma equipe muito grande. E eu fui lidar com pessoas com equipe maior, que eu cuidava de uma equipe menorzinha. Essa experiência me abriu uma porta que eu nunca imaginei que eu pisaria, que seria o aeroporto de Campinas. Ah, e você foi parar em Viracopos. Fui parar em Viracopos como supervisora de franquia também na praça de alimentação. A experiência lá foi bem rápida. Né, eu fiquei 7 meses, porque os meus filhos eram muito longe e os meus filhos precisavam da mãe, adoeceu, e eu tive que abrir mão de tudo. Do emprego dos sonhos, do salário dos sonhos, para ir para dentro de casa para cuidar dos meus pequenos. E esse foi um desafio muito grande, porque trabalhei a vida inteira. E eles estavam com quantos anos, Karen, nessa época? 8. 8 anos. 8 anos. E aí, quando eu fui para dentro de casa e vendo aquela ociosa demais, sem ter o que fazer, e foi quando surgiu a oportunidade, uma amiga minha ligou e falou assim, Keren, tem um amigo meu que ele faz camiseta. Olha que legal. E aí eu fui, vi essas camisetas e ela falou assim, eu vou mandar para você. Você não quer comprar? Aí eu fui e comprei umas camisetas dele. E aí tinha uma festividade na igreja e a minha pastora estava com uma bata toda bordada, assim. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, eu quero aprender a fazer isso. E era muito chique, eu sempre gostei de coisa diferente. E eu olhei aquilo e falei assim, eu quero fazer isso. É isso que eu quero para mim. Senhor, abre uma porta, me dá, porque eu não sei costurar. Eu sou um furacão. Então, assim, eu sou o oposto de detalhista, a calmaria de quem costura não é pra mim. Então, eu sentava na frente daquelas camisetas e falava assim, eu preciso bordar. Então, o senhor vai ter que me dar tranquilidade. Acalma um pouco essa tempestade que está aqui dentro, porque eu preciso colocar isso em prática. E aí, quando eu bordei as primeiras camisetas, que a gente fez as primeiras aplicações, e as pessoas gostaram, eu vi que tinha uma oportunidade ali, né? E o Senhor falou que tinha entregue isso para a minha vida. E eu falei assim, Senhor, se é uma provisão, então vai abrindo portas, porque financeiramente eu não tenho. Então o Senhor tem que trazer as condições. E as pessoas começaram a comprar. E a princípio era para me gravar o CD. Porque você canta. Isso. E aí eu pensei, como eu não tenho condições de bancar a gravação, certo, eu vou vender as camisetas, certo, e esse dinheiro eu vou reverter na gravação do CD. E você canta músicas gospel? Isso. Para a igreja? Para a igreja. Tá. E aí eu falei assim, vou investir. Só que foi tomando uma proporção grande que aí as igrejas começaram a querer essas camisetas como uniformes para os seus eventos. E aí eu falei assim, agora a gente precisa de uma ponte, sair de onde a gente está e dar o próximo passo, e esse próximo passo era muito arriscado. Aí eu peguei um dinheirinho que a gente tinha, fui em São Paulo, primeira vez que eu pisei em São Paulo, vou comprar roupa para vender. Porque a gente tinha que investir para poder atender as igrejas e a gente não tinha. E aí eu comecei a vender roupa, sacoleira, no carro, de porta em porta, atender as meninas nas casas, para poder fazer caixa, ter um capital de giro para a gente poder investir. E aí eu comecei a trabalhar com roupa, vendendo de porta em porta. E trabalhando com as camisetas também, que era a personalização delas. Bordadas. E aí começou então essa sua... Aí que você
engrenou mesmo nessa área da moda. Foi. E me conta assim, Keren, como que chegou a você ter hoje essa loja que você tem? Como é que chegou isso tudo? Foi logo depois? Foi em seguida, aí deu muito certo. A gente começou a vender bem porque eu gosto de coisa diferente. E eu não gosto de roupa que todo mundo veste. É uma das coisas que eu brinco com as meninas. Você não precisa andar igual a todo mundo. Você tem personalidade, invista na sua personalidade, né? E eu sempre procurei buscar roupa que as meninas se identificavam. E aí foi tomando uma proporção maior. E aí a gente, não, vamos montar uma loja em casa. E aí eu tinha um espaço 2x3 e nós montamos a loja lá dentro. E aí para me atender as meninas. E aí ficou pequeno. Ficou pequeno. E aí eu falei assim, agora tem que dar mais o próximo passo. E o meu esposo na época estava passando por uma crise de depressão e síndrome do pânico muito grande. Poxa vida. E aí eu falei assim, vem trabalhar comigo. Sai, pede para mandar, vamos orar, pede para eles te mandarem embora. Se eles te mandarem embora com tudo, a gente investe na loja. E você trabalha comigo e a gente segura na mão junto e vambora. Dá a cara para bater. Der certo, deu, se não der, a gente tenta de novo. E aí a empresa liberou ele, dispensou. E nós saímos da casa onde nós estava e foi para o centro da cidade. E aquilo para mim era muito aquém do que um dia eu imaginei que chegaria. Eu olho hoje e falo assim, Senhor, eu estou aqui mesmo. É aqui que o Senhor me queria, porque eu não sonhei com isso, é muito maior do que eu sonhei, Jesus. E olho para aquilo, olho para aquelas roupas, e aí quando eu vou comprar, eu sempre compro coisas diferentes. E um dos objetivos que eu tinha colocado no meu coração era, eu não quero trabalhar com as marcas que Itu já trabalha. Certo. Eu quero trabalhar com outras roupas, eu quero trazer roupas acessíveis, e é moda evangélica. E uma das dificuldades da moda evangélica é o alto custo dela, né? Então eu queria trazer isso para quem não tinha condições de investir muito numa roupa. Então o objetivo principal era vestir essas mulheres com preço mais acessível, que elas pudessem não ir uma vez a cada 3 meses na loja, mas que pudessem ir mais vezes. Keren, me fale uma coisa. Essa sua fala, né, a gente percebe que você tem uma fé muito grande, né? E eu posso até dizer aqui que você vive aquele versículo que está em 1 Coríntios, que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram e não subiu no nosso coração o que Deus prepara para mim, o que Ele prepara para você. De onde você acha que vem toda essa força? Para você superar tudo o que você superou, para você dizer, né, de onde vem tudo isso? Do Senhor, só dele. Quando eu olho para minha história, eu falo assim, que eu não poderia estar viva hoje. Se alguém não tivesse investido num projeto falido, eu não estaria aqui. Então, sempre que eu olho para trás e eu lembro da minha história e vejo o que o Senhor fez comigo, e eu sei que não foi fácil, o processo não foi fácil, mas hoje é o que me mantém com os pés firmes no chão e não me faz desistir. Eu costumo dizer que 3 coisas é o meu esteio hoje, o Senhor, a minha persistência e a resiliência. Eu tenho que ter o Senhor como centro de tudo, eu tenho que persistir naquilo que Ele me entregou e eu tenho que resistir às tempestades que virão no meio do caminho. Porque não vai ser fácil, mas se eu me manter, nem que eu tenha que curvar um pouquinho, tenho que dar um passo um pouquinho para trás, mas me manter fiel diante do Senhor. Se você fosse deixar algum conselho, sabe, dividir alguma coisa com as pessoas lá em casa em relação a essa sua persistência, o que você diria para eles, Keren? Para quem está te assistindo agora e que muitas vezes está passando pela mesma tempestade que você passou e às vezes quer desistir, às vezes, né, porque para Deus não importa, né, quantas vezes a gente caia, para Ele importa quantas vezes a gente quer levantar, não é verdade? O que você falaria para essas pessoas, Keren? O que você tem que medir hoje é onde você quer estar amanhã. E o quanto de sacrifício você está disposto a fazer. Porque para você chegar lá, onde você quer estar, vai ser necessário fazer sacrifícios. E o primeiro dele
é abrir mão da tua vontade e ir para o centro da vontade do Senhor. Busque primeiro aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque quando você busca o Senhor tem para a tua vida, a sua persistência vai ter resultado. Quando você investe em alguma coisa que está dentro do plano de Deus para você, o resultado vem. Não quer dizer que vai dar certo, tudo vai dar certo. Quer dizer que você vai se tornar resistente no meio da tempestade. Não desista porque você ouviu o primeiro não, porque as pessoas não concordaram com a sua opinião. Não desista porque você não tem quem invista em você. Não desista porque você queria apoio das pessoas e as pessoas não te apoiam. Você precisa ser a primeira pessoa a investir nos seus sonhos, investir na tua carreira, investir nos seus projetos, porque se eu não acredito em mim, eu não vou fazer com que as pessoas acreditem. Então acredite naquilo que você apresenta diante do Senhor. Acredite nos planos de Deus para você, porque aonde você colocar os pés, o Senhor te dará por herança. Que lindo ouvir você falar, Kelly. Muito lindo. Conta pra gente esse seu projeto das princesas. Das princesas. Ainda dá tempo, nós temos um minutinho pra você contar. Conta pro pessoal. É um projeto lindo que o Senhor nos deu, que... pelo fato de eu estar vestindo mulheres e ter a loja, uma das coisas que eu ouço é: quando eu tiver condições, eu compro. E até mesmo mulheres que passam e eu acabo convivendo com elas não só dentro da loja, mas fora da loja também. E eu vejo como a expectativa de se vestir bem muda a vida de uma mulher. Sim. E quando vai chegando o Natal e Ano Novo, uma mãe de família, a primeira coisa que se preocupa é com os filhos, né? A gente pensa em investir os nossos filhos e hoje, mediante toda essa crise que a gente passou, chega agora final do ano a preocupação do pai de família é pagar as contas. É limpar o nome, trazer as coisas que estavam atrasadas, colocar em dia e não é se vestir. E vestir hoje para a mulher é muito importante. Sim. Nós queremos estar bem vestida. E o Senhor trouxe algo ao meu coração que... nós somos princesas dele e ele tem prazer nos abençoar, mas aquilo que o Senhor me dá não é para ficar em mim. Ele vai encher até transbordar e quando transborda é para atingir as pessoas à minha volta. Então aquilo que está transbordando não pode ficar desperdiçado. E eu vi a oportunidade de mudar vidas de mulheres e foi um projeto que outras pessoas acreditaram, investiram, também acreditaram na proposta, e ele funciona assim: você vai no seu guarda-roupa e vai pegar o seu melhor, não o sujo, não o rasgado, não o que está fora da moda, o seu melhor, e vai decidir presentear uma princesa do Senhor. Essa mulher que não tem condições de comprar uma roupa. E aí, quando você presenteia, nós vamos montar uma boutique mesmo, como se fosse uma loja. Nós temos lojas que estão abençoando com roupa nova, em etiqueta. Não é só roupa seminova ou roupa usada. Não é um bazar que a pessoa vai ter que pagar R$1. Ela vai receber o melhor, que não tem preço, porque ela vai ser presenteada pelo Senhor. E ela vai entrar e vai escolher uma roupa para o Natal e para o Ano Novo. Ela vai ganhar um voucher que vale 2 combinações, uma para o Natal e uma para o Ano Novo. E ela vai ser servida pela gente, vai ter um espaço para ela se alimentar, comer, um lanchinho, um biombo para ela experimentar as roupas, para ver o que fica bonito nela. E nós vamos estar lá para atender. Ganhamos dia de princesa para dar para elas, designer de sobrancelha, pé, mão, para atender essas mulheres que não têm condições hoje de ir dentro de uma loja e comprar uma roupa, ou de entrar numa dívida, ou de parcelar várias vezes no cartão de crédito. Que lindo! Eu quero agradecer demais. Só uma pessoa com um coração tão grande como o seu pode deixar transbordar e entender o que diz na palavra, que é melhor dar do que receber. E eu quero finalizar o programa de hoje resumindo tudo que eu ouvi aqui, essa história linda de você, e dizer para você que está aí em casa que a única maneira da gente chegar na Terra Prometida é atravessando o deserto. E para isso que a gente tem que estar ali muito firmado, né, na nossa fé, acreditar que a gente chega lá, porque de alguma forma a gente sempre chega lá. Quero deixar aqui um abraço para você aí de casa e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!